Nesse vídeo eu quero concluir a premissa número 4 da fonêmica, que diz o seguinte: sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica. Vou repetir devagar isso aqui. Sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Então essa é a última premissa da fonêmica. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre fonética e fonologia. O livro texto base que eu estou utilizando é o da Thaís Cristófaro e Silva. Este livro aqui está me ajudando. É um livro muito bom que eu utilizei inclusive na disciplina. Eu sou um estudante de letras atualmente. E existe fonética e fonologia, inclusive é uma disciplina com este exato nome que eu tive na graduação. E aí eu já gravei diversos vídeos sobre fonética. E a definição de fonética, diferente de fonêmica, a fonética é estuda a menor unidade da linguagem mesmo, da fala humana. E a fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles utilizados na linguagem humana. Então, fonética, resumindo, é um método para descrever mesmo, descrever, classificar e transcrever os sons da fala humana. Já a fonêmica se preocupa, ou fonética e fonologia, já a fonologia se preocupa com a cadeia sonora, da fala humana. E esta cadeia sonora, ou seja, a fonética se preocupa com a menor unidade possível. Por exemplo, aquele P de pato, né? Aquele p. Isso aqui é a fonética que se preocupa. Já a unidade sonora, ou seja, o pato em si, a junção de diversos fones, isso já é preocupação da fonêmica, da fonética, da fonologia. Então, tem interesse na cadeia sonora da fala em si. E eu estou construindo essa playlist aos poucos de fonética e fonologia e já cheguei então em fonologia. E aí, fonêmica então, ela possui algumas premissas e são 4 premissas básicas da fonêmica. A premissa número 1, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram, ou seja, os sons vizinhos, né? Ou as fronteiras de sílabas, a posição de um som em relação ao outro. Então esse ambiente em que os sons estão inseridos podem modificá-los. A segunda premissa da fonêmica: os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos, principalmente com relação às vogais. Então, existe uma simetria, né? I, U, E, O, E, O, por exemplo, e A no português. A premissa número 3, também já gravei vídeo aqui no canal, os sons tendem a flutuar, principalmente com vozeamento e desvozeamento. E premissa número 4, então, que eu finalizarei hoje: sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Entende-se. A noção de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos decorre das possíveis interpretações silábicas que podem ser dadas a um segmento ou a uma sequência de segmentos. Entende-se por interpretação silábica a análise de um segmento como consonantal ou vocálico em relação à estrutura silábica ou estrutura fonotática da língua. Pike ilustra o aspecto prático dessa premissa com exemplo abaixo: língua hipotética, por exemplo, ma, gato, bo, correr, su, céu, sa, folha, ya, lua, tsa, 10. A primeira questão que se coloca aos dados apresentados é quanto à interpretação fonêmica da forma 3Z, ya, lua. O segmento inicial I deve ser interpretado como vogal ou consoante. Então essa questão da premissa 4 tem relação a essa situação em que será que alguma coisa é uma vogal ou será que algum segmento é uma consoante? Essa é a pergunta. E aí eu já tratei sobre isso no vídeo passado. E hoje, então, vou finalizar com o último parágrafo que diz o seguinte: uma outra questão abordada em relação aos dados ilustrados nessa premissa refere-se à interpretação de sequências suspeitas de segmentos. Como interpretar a sequência consonantal ts, no exemplo ts, 10 ilustrado em 3F, que é o exemplo de 10, que é tsa. Na verdade, temos uma sequência de 2 segmentos, T e S, ou seja, t, t, t e s, s, s. Ou os 2 segmentos devem ser analisados como uma unidade ts, ts, ts. Essa é a pergunta. Novamente, aqui, após uma análise detalhada da língua como um todo, temos indícios de que a sequência de segmento T e S devem ser interpretada como uma unidade que será transcrita fonemicamente como um segmento africado alveolar, tss, tss, o qual conta como uma unidade consonantal. Esta proposta
interpretativa pauta-se no fato de que a língua não apresenta encontros consonantais, no caso o português, né? Ou seja, todas as sílabas desta língua são formadas por sequências de consoante e vogal. Assumindo a unidade segmental ts, temos fonemicamente uma sílaba CV, consoante e vogal na palavra ts, ts, ou seja, TSA, né? Ts, ts. Note que a sílaba CV segue o padrão recorrente na língua. As premissas listadas oferecem parte do instrumental necessário para prosseguirmos a análise fonêmica. Então, aqui eu finalizo, portanto, essa premissa número 4, né? E no próximo vídeo já quero iniciar então a diferença ou entendimento do que sejam fonemas e do que sejam alofones. No vídeo passado eu já tinha tratado sobre a premissa número 4, eu vou deixar esse vídeo aqui no final. Beleza? Toda segunda-feira um vídeo sobre fonética e fonologia nesse canal. Valeu!